Você já leu todos os livros da sua biblioteca? Olá pessoal, sou Matheus Assunção. Neste canal aqui eu falo sobre a boa filosofia, o catolicismo e via de estudos. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre como montar uma biblioteca pessoal. E essa pergunta que eu fiz no início é uma pergunta que muitas vezes nós nos encontramos nessa situação, não é? Alguém vê a nossa estante de livros, né, como essa, por exemplo, e visita a nossa casa e pergunta: Nossa, tudo isso de livro, você já leu todos eles? E nesse vídeo, nós vamos compreender a razão do porquê que essa é uma pergunta que nunca deve ser feita a quem é um leitor voraz, a quem é um estudioso, né? A quem busca ter uma vida, de estudos, uma vida intelectual também. Essa é uma pergunta que nunca deve ser feita. Nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouco sobre isso. Bom, desde já eu peço que você se inscreva aqui no canal porque frequentemente eu trago vídeos aqui sobre filosofia, sobre catolicismo, sobre a via de estudos, vídeos que possam ajudar vocês. Inclusive, peço que você comente aí abaixo vídeos futuros que eu posso trazer também, tá? Mas se inscreva aqui no canal porque assim você vai me ajudar e vai fazer com que o algoritmo entenda que esse conteúdo deve ser propagado, certo? Bom, uma primeira coisa que eu acho que vale a pena comentar são os tipos de biblioteca. São vários os tipos de biblioteca que nós podemos montar. Aquelas bibliotecas que são públicas, aquelas que são pessoais, que não é o objetivo aqui, que nós vamos tratar daqui a pouco, mas as bibliotecas públicas são aquelas que estão a serviço de uma comunidade, não é? Então, nós temos a biblioteca pública, por exemplo, de uma cidade, e que lá nós vamos encontrar diversos livros para todos os gostos, e inclusive livros que são ruins, não é? Porque ali tem gostos variados, tem títulos variados que buscam atender a maioria da população. Há aquelas bibliotecas também que são do âmbito universitário, por exemplo. Então, teremos aquelas bibliotecas que vão ser da área das humanidades, aquelas bibliotecas que vão ser da área das exatas, não é? E por aí vai. Então, são tipos de bibliotecas que vão ser feitas para poder suprir uma necessidade específica de uma comunidade específica, no caso aqui do âmbito acadêmico, universitário. Há também aquelas bibliotecas que são meramente decorativas, não é? Então, nós vimos aí na época da pandemia, não é? Certos magistrados com bibliotecas fictícias. Você via só para decorar o ambiente, não é? E caía a tela verde por trás, né? Uma loucura. Mas há essas bibliotecas também que são meramente decorativas, não é? Que a pessoa compra livros da mesma cor para poder deixar o ambiente bonito, né? O ambiente de escritório, por exemplo, advogado, né? Vai ter essas coisas. E muitos vão buscar apenas uma biblioteca decorativa. Outros vão realmente querer ter uma biblioteca funcional no próprio ambiente de trabalho, o que de fato é muito bom. Às vezes as pessoas colocam na sala, né, livros com aquelas cores, capas bonitas, enfim. Então, são diversos tipos de bibliotecas, né? E há também aquela biblioteca que é pessoal, né, como essa aqui que eu tenho. Ela não é grande, tá? Pelo menos essa física, né, não é grande. Eu tenho livros digitais também, não é? Em PDFs, enfim, porque, bom, todos nós temos limitações, né, financeiras, limitações de espaço, enfim. Então fazemos o possível para poder ter uma biblioteca que possa sanar as nossas dúvidas, que possa corroborar com nossos estudos. Então, a biblioteca pessoal, ela é algo muito importante porque ela é justamente isso, né, algo pessoal. E há uma íntima relação da biblioteca pessoal com a alma de seu dono. Inclusive, é muito bom, não é? Quando nós vamos visitar alguém, por exemplo, e pedimos para poder conhecer a biblioteca pessoal daquela pessoa, do nosso anfitrião, porque nesse momento nós temos acesso, de algum modo, ao íntimo da alma daquele nosso amigo. E assim nós podemos ter mais conhecimento sobre ele. Mas conhecimento sobre ele de duplo modo, que já vou começar a falar, mas um conhecimento de quem ele é e de quem ele pretende ser. Já já eu volto para esse ponto. Mas a biblioteca pessoal, ela é algo muito importante porque ela vai dar uma consistência à nossa via de estudos.
ela vai fazer com que nós queiramos, de fato, progredir na via de estudos, porque nós temos um contraste, esse contraste de quem nós somos e quem queremos ser. Então é muito importante ter esse incentivo, não é? Sobretudo porque é algo sensível, e nós nos movemos a partir das coisas sensíveis. Então é muito bom que nós tenhamos isso presente, não é? O tempo inteiro perto de nós, não é? Ser cercado por uma biblioteca é realmente algo maravilhoso. Agora, como construir uma biblioteca pessoal? E esse é o objetivo do vídeo, não é? Primeiro que nós devemos procurar, como eu falei em um vídeo passado, e recomendo que você assista esse vídeo para poder ter uma maior compreensão aqui desse assunto, não é? Porque eu não vou poder me deter muito nesse tópico. A primeira coisa é que nós devemos ter em mente as questões fundamentais. A biblioteca pessoal, ela busca responder questões fundamentais da nossa vida, questões fundamentais de ordem especulativa ou de ordem moral. A biblioteca pessoal, ela deve visar o cultivo da inteligência, o cultivo intelectual e o cultivo das virtudes morais. E nós temos problemas diversos, né? Nós temos questões diversas que aparecem na ordem especulativa ou no âmbito moral. Questões que são fundamentais, questões que são pessoais, questões nossas mesmo. Questões que temos um interesse genuíno que buscamos, de algum modo, esclarecer isso para nós mesmos e, portanto, sanar esses problemas. Então é uma coisa íntima nossa. E são questões que são infindáveis, não em termos de quantidade, né, mas em termos qualitativos mesmo, são questões infindáveis, porque o tempo inteiro, quando nós estudamos, nós vamos percebendo que podemos aprofundar cada vez mais essas questões. Então, esse é um primeiro ponto. Outra coisa é que, para poder formar essa biblioteca, que busque sanar nossas questões fundamentais, devemos, naturalmente, não é, buscar compreender essa questão que nós temos que é fundamental. Por exemplo, né, um exemplo hipotético aqui, supondo que a minha questão fundamental seja a filosofia da educação. Então, eu vou buscar sanar essa questão de ordem especulativa, mas no primeiro momento, para que eu possa caminhar nesse processo, eu tenho que buscar entender o status da questão, o status questiones, né? Então, eu vou procurar livros sobre a filosofia da educação. Então, eu vou procurar livros sobre história da educação, vou procurar livros sobre teorias da educação. Né? Então, por exemplo, né, vou procurar livros como o do Rui Afonso Costa Nunes, né? O História da Educação, que ele tem vários volumes, né? E aqui eu tenho o primeiro volume, né? Da Antiguidade Cristã. Ele possui outros volumes que falam sobre o medievo, que fala sobre o Renascimento, enfim, várias coisas. Eu vou procurar, por exemplo, esse livro aqui, Inveja dos Anjos, que fala sobre a educação durante o Império Carolíngio, né, especialmente. Enfim, diversos livros eu posso buscar nesse cunho mais histórico que vai me dar um panorama geral da questão. E depois disso eu posso avançar um pouco mais e buscar livros que tratem sobre a questão mais específica, né? A educação em si mesma, ou seja, a filosofia da educação. Então eu posso buscar, por exemplo, esse livro aqui, uma coletânea, né, de textos sobre a filosofia da educação, segundo Santo Tomás de Aquino, em que temos aqui dois escritos, né, e a tradução de um autor. Esse livro me ajudou muito no meu TCC. Realmente foi indispensável. Eu posso buscar, por exemplo, textos de Hugo de São Vítor, de Dias Calicó. Eu posso buscar o De Magistro de Santo Tomás nas questões disputadas sobre a verdade, né? A questão 11 aqui, em que Santo Tomás trata sobre o mestre. Então, são diversos livros que eu vou buscando, vou procurando, para poder fundamentar, não é, essa etapa do status questiones, né? Esse momento em que eu coloco a questão que é fundamental para mim mesmo e busco elencar os livros que buscam tratar essas questões que eu percebo que de algum modo podem me ajudar a sanar essas dúvidas, essas questões íntimas.
Isso se faz para tudo, né? Esse foi meu processo, por exemplo, para poder fazer meu TCC, meu PIBIC, não é? Enfim, são questões importantes. E com isso nós vamos percebendo que temos falhas formativas. Esse é o segundo ponto. O primeiro é que devemos procurar as questões fundamentais. E isso supõe, claro, né, um exame interior. Um exame interior sobre aquilo que nos incomoda, aquilo que nos causa certa admiração, aquilo que realmente temos um interesse genuíno. Então nós vamos avançando, não é? E vendo essas respostas sendo sanadas, essas perguntas, melhor dizendo, sendo sanadas, nós vamos percebendo que ao longo desse processo vamos tendo dificuldades naturais no processo de formação. Dificuldades que mostram falhas formativas nossas. Por exemplo, à medida que eu fui estudando essas questões que me são caras, como por exemplo a questão da educação em Santo Tomás, eu fui percebendo que eu deveria estudar um pouco mais de latim, fui percebendo que eu deveria estudar um pouco de espanhol, né, para poder ter acesso a esses textos. Fui percebendo que eu não sabia tanto sobre questões históricas do medievo. Então, essas questões são importantes porque mostram que nós temos falhas formativas e que nós devemos sanar essas falhas formativas para poder responder essas questões fundamentais que nós colocamos a nós mesmos. Isso é o processo natural do aprendizado. Todos nós passamos por isso. Essas falhas formativas são da nossa própria experiência, não é? Aquilo que nós temos e aquilo que nós almejamos, né? Elas vão aparecer aí. Então, os livros que compõem uma biblioteca pessoal, eles são livros que buscam responder duas coisas. Primeiro, as questões fundamentais que nós temos, que podem ser de ordem especulativa ou de ordem moral. E segundo, eles buscam sanar as nossas falhas formativas. E a sua falha formativa pode ser qualquer coisa, né? Dependendo da sua área de estudo. Pode ser idiomas, pode ser a questão histórica, não é? Pode ser uma questão, sei lá, de virtudes, por exemplo, né? Você quer melhorar nas virtudes, então por isso você vai querer, por exemplo, né, sei lá, ler Ética Nicômaco de Aristóteles. E aí você vai perceber que tem relação com o que Santo Tomás falou na Suma Teológica. Enfim, pode ser várias coisas. Então você vai avançando aos poucos, não é? De tal modo que nós podemos, né, à medida que vamos respondendo essas questões, nós podemos dizer que a biblioteca pessoal ela é um reflexo íntimo do seu dono. Isso é algo muito interessante. Cícero, ele tem uma frase que diz que uma casa sem livros é como uma alma, um corpo sem alma. Uma casa sem livros é como um corpo sem alma. Então nós poderíamos dizer que a biblioteca pessoal, ela nos mostra aquilo que anima aquela pessoa. Ela nos mostra de algum modo a alma daquela pessoa. E, portanto, mostra o estado atual daquela alma e o estado futuro que aquela pessoa busca em termos de estudo, de via de estudos. Portanto, mostra uma possibilidade dela, de quem ela quer ser. E isso é algo muito belo, porque nós entramos justamente, não é, no íntimo daquela pessoa. E por isso, nós vamos percebendo que, à medida que nós vamos estudando, nós vamos captando certas coisas, não é? Vamos captando certas virtudes e hábitos nos outros, não é? Nós vamos percebendo que é possível aprender, por exemplo, ter uma vontade enérgica lendo certo autor, porque ele vai me ensinar as coisas sobre a virtude, sobre a formação da vontade, do caráter. Vamos percebendo que podemos sanar dificuldades intelectuais em outros autores, e por aí vai. Então, você conhece a intimidade da alma de alguém através de uma biblioteca pessoal.
Isso é muito bonito, porque essa biblioteca é como se fosse uma projeção exterior do íntimo daquela pessoa. Então, quando você vai à casa de alguém, não é, e você pergunta, né, se a pessoa lê todos os livros da sua biblioteca, não faz muito sentido, porque, de fato, né, essa é a questão. À medida que nós vamos avançando no estudo, nós vamos percebendo que cada vez mais precisamos buscar conhecer mais coisas, porque o estudo tem esse caráter de universalidade. Uma coisa vai se relacionando com a outra e vamos percebendo que temos falhas formativas e certas coisas que nem cogitávamos, mas porque queremos responder essa questão específica, nós precisamos sanar aquela falha, não é? Então, o estudo, ele necessariamente é algo universal. Nós vamos buscar abarcar diversas coisas, e é natural isso. E a biblioteca pessoal, ela serve como um meio para poder responder às questões fundamentais da vida de um homem. Então, isso que forma, isso que faz com que nós possamos formar uma boa biblioteca. E aos poucos nós vamos avançando nos estudos. Nós vamos nos moldando no processo. Nós vamos adquirindo convicções ou ainda fortalecendo as convicções que nós já temos. Ao mesmo tempo, a biblioteca pessoal representa, como havia dito, uma possibilidade de ser daquele homem. Porque se, por um lado, a biblioteca pessoal ela atesta o conhecimento que nós temos, ela é um atestado daquilo que nós somos naquele momento, por outro lado, ele é um atestado também da nossa ignorância e, portanto, da possibilidade de nós sermos alguém melhor. E isso é algo maravilhoso, porque quando você visita a biblioteca de alguém, você vê isso. E é justamente, né, aqui que nós chegamos ao ponto, né, um dos pontos do nosso vídeo. É que não faz sentido você perguntar a alguém, não é? Ah, você leu todos os livros da sua biblioteca? Não faz sentido fazer essa pergunta. Porque nós sempre estamos abertos, né, a algo a mais. Sempre estamos abertos a nos aperfeiçoarmos, a termos uma versão melhor de nós mesmos, né, como dizem por aí. Mas é algo verdadeiro, né? Sou um tanto autoajuda, mas é verdade em alguma medida. Nós buscamos ser alguém melhor e a biblioteca reflete isso. Então, por isso que é interessante conhecer bibliotecas, né? Conhecer bibliotecas pessoais. Conhecer a biblioteca do nosso amigo. E o processo para nós fazermos uma boa biblioteca pessoal é esse. É termos em mente essas coisas aqui. Certo? Então, bom, espero que tenha ajudado, né? Esse vídeo tenha ajudado você. Se ajudou, comenta aqui abaixo. E também não deixa de conferir aí o link do nosso plano Saber Pensar, um plano que nós temos vários cursos lá dentro, inclusive curso de filosofia, curso sobre via de estudos, enfim, filosofia de São Tomás, mais propriamente falando. Então você pode conferir aí o link na descrição. Tem uma mensalidade irrisória, não é? R$ 37,97 ao mês. Link está aí na descrição. Tchau, tchau.